Olá pessoal, estamos começando mais um vlog de leitura aqui do canal e ao longo desse vlog eu vou comentar, como vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, nós conversaremos sobre o último dia de um condenado do Victor Hugo. E Victor Hugo é um dos meus escritores favoritos, eu já li o Corcunda de Notre Dame, li também O Homem que Ri, só que eu ainda não li Os Miseráveis, mas eu já estou me planejando para isso, então em breve nós teremos Os Miseráveis por aqui e não vai demorar muito. Eu confesso que eu fico economizando os livros dele para poder não acabar, porque eu acredito também que quando chegar a vez dos Miseráveis vai ser uma leitura muito marcante e talvez seja por isso que eu esteja guardando ele para ler depois e com mais calma. E neste mês de maio eu resolvi pegar essa novela, é um livro mais curtinho do meu autor preferido, né, já que eu estou numa rotina bem corrida, então eu resolvi pegar um livro mais curto para ler. E esse foi um presentão que eu recebi da Fabíola, inclusive ela tem um canal aqui no YouTube e eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo para vocês visitarem a Fabi. Essa edição ela foi publicada pela Estação Liberdade e conta com a tradução da Joana Canedo. E como vocês viram aqui no início do vlog, eu já comecei a leitura, mas eu estou bem no comecinho, na verdade eu só li o prefácio e só com a leitura desse prefácio eu fiquei tensa e na expectativa para saber o que vem por aí. O livro ele conta com 3 prefácios, eu só li os 2 primeiros e o prefácio da primeira edição ele é bem curtinho e é interessante que nesse primeiro prefácio ele dá certa liberdade para o leitor ele escolher. Na verdade é uma liberdade limitada, porque ele dá apenas 2 opções para o leitor decidir, né, sobre a maneira com a qual esse livro ele foi concebido. Então ele dá a primeira opção, né, se existiu algum maço de papéis amarelados contendo ali registros dos últimos pensamentos de um miserável ali que estava para ser condenado, ou se existiu um homem ocupado em observar a natureza em proveito da arte e que, tomado por uma ideia, ele decidiu escrevê-la num livro. E aí ele dá essas 2 opções para que ele pense a respeito da construção dessa obra e ele vai finalizar que dentre essas 2 explicações o leitor ele é livre para escolher aquela que ele preferir. Eu li também o segundo prefácio da edição de 1829 e eu fiquei muito surpresa logo que eu me deparei com esse prefácio, porque ele é bem diferente. Ele é escrito aqui na forma de diálogos entre os personagens e também em forma de paródia, porque aqui os personagens eles conversam entre si, fazem crítica ao livro, consideram a obra abominável, que provoca pesadelos, deixa o leitor doente. Inclusive, um dos personagens aqui, ele fala que ele ficou 2 dias de cama depois de finalizar a leitura desse livro. E esses personagens aqui do prefácio, eles são burgueses e eles ficam escandalizados quando eles leem esse livro. Então, Victor Hugo, ele escreve aqui no prefácio, né, nessa forma de diálogos, sobre as polêmicas geradas em torno da obra, e ele vai respondendo de forma irônica a essas críticas que surgiram na época. Mas, por outro lado, foi um livro que teve sucesso imediato, as edições, elas esgotaram rapidamente, e mesmo assim foi um livro considerado escandaloso e que gerou muitos debates e muitas críticas na época. O Último Dia de um Condenado é considerado um manifesto contra a pena de morte, e os personagens aqui do prefácio, eles reclamam sobre o livro, né? Eles reclamam que o livro ele força o leitor a olhar para dentro das prisões, para os campos de trabalhos forçados. O livro também ele é criticado porque não faz o leitor sentir emoções puras, emoções frescas e ingênuas, como os livros que eles estavam acostumados a ler na época. Então é bem interessante porque através desses diálogos, Victor Hugo ele vai contar sobre as suas intenções, né, com a obra e os motivos dele ter sido criticado. Como eu falei, são 3 prefácios, mas eu não li o terceiro, né, o prefácio relacionado à edição de 1832, porque ele é bem mais extenso, só que não foi por conta disso, por ele ser mais extenso, e sim porque ele está no final do livro. Então eu vou deixar para ler e comentar com vocês quando finalizar a leitura. E eu li também que Victor Hugo, ele escreveu essa novela em apenas 3 semanas, logo depois que ele viu um carrasco afiando a guilhotina, porque iria acontecer uma execução naquele mesmo dia. Bom, eu não sei praticamente nada sobre a obra, por enquanto o que eu sei é que é um manifesto contra a pena de morte, e que aqui a obra ela vai retratar as últimas 24 horas de um condenado à morte, e ele vai fazer isso na forma de um monólogo interior e vai permitir ao leitor tecer reflexões sobre essas questões que estavam em voga na época, que era sobre a abolição da pena de morte. Por enquanto é só isso que eu sei e conforme eu for lendo, eu vou atualizando o vlog e comentando com vocês. Então, bora começar a leitura, porque eu já estou ansiosa para saber o que vai acontecer aqui e até a próxima atualização.
Voltando para mais uma atualização, eu li até o capítulo 16, parei na página 78 e como vocês puderam acompanhar nos takes anteriores, eu fiz várias anotações. Eu confesso para vocês que a minha vontade era sair marcando e sublinhando praticamente todo o livro, porque além da escrita ser muito boa, da escrita ser muito tocante, a história ela tem me impressionado bastante, pelo menos até agora onde eu li. O livro ele é narrado em primeira pessoa por um homem que foi condenado à morte e ele começa aqui a história relembrando na época em que ele era livre e ele podia fazer caminhadas noturnas. Ele conta aqui que ele era livre também para poder pensar no que ele quisesse. Só que agora, né, com relação à condição atual dele, nem mesmo o pensamento dele é livre, porque tanto o seu pensamento como o seu espírito, eles estão presos numa ideia que não sai da mente dele, de que essa certeza de que ele já está condenado à morte. Então ele sabe que ele vai morrer, que não tem escapatória e que dali a pouco tempo ele vai passar pela guilhotina. Então aqui a gente acompanha os registros que ele fez, aqui como se fosse um diário, porque quando ele vai para a prisão, tem um momento aqui na história que ele consegue a muito custo receber papel, ele recebe pena e uma tinta, e assim ele começa a escrever sobre os seus últimos dias de condenado à morte. Ele conta que esse pensamento que ele tem, né, sobre a sua condenação não sai da cabeça dele em momento nenhum. Está sempre ali, esse pensamento está sempre ali, importunando e espreitando o seu espírito. Ele narra sobre como ele se sente angustiado, sobressaltado. Ele está sempre sendo perseguido por esse pensamento e é um pensamento que reflete uma realidade e que está próxima a acontecer. E conforme eu fui lendo, eu também fui ficando angustiada junto com o personagem, porque ele vai a todo momento evocando o seu tormento, a todo instante ele é assombrado pela ideia de sua execução, né, que está prestes a acontecer. Então tem todo um terror psicológico aqui na obra. Em seguida ele vai recordar aqui o momento do seu julgamento, e que ele sentiu na hora que ele recebe a sua sentença, e descreve também como que estava o tempo naquele dia, as expressões das pessoas. Mesmo a pessoa sendo condenada à morte, né, as pessoas ali do tribunal, elas agiam com banalidade, como se fosse um acontecimento corriqueiro. Tem um momento aqui no livro que o advogado, ele chega e diz pra ele que tem esperança, né, que ele não seja condenado à morte e que acredita na possibilidade dele ser encaminhado para o trabalho forçado perpétuo, o que deixa ele indignado porque ele prefere a condenação à morte. Então aqui ele vai relembrar esse momento do julgamento, da sentença e que a execução ela iria acontecer dali a 6 semanas. Então depois desse momento do julgamento, ele vai contar aqui pra gente sobre sua transferência para a prisão de Bicêtre, que antigamente era um castelo medieval e foi transformado em uma prisão no século 17. E foi lá também que testaram pela primeira vez, isso em 1792, a máquina de cortar cabeças do Dr. Guillotin e por isso desde então conhecida como guilhotina. E eu li aqui na nota do livro que Victor Hugo, ele foi até essa prisão e foi a partir daí também que ele acabou se inspirando para escrever a obra. Bom, o condenado ele continua contando que de longe, né, esse edifício ele tinha uma certa majestade, de longe ele parecia de fato um castelo real, mas à medida que se aproximava o aspecto ele se tornava medonho, o lugar era degradante e estava em completa ruína. Ele segue narrando as lembranças que ele tem no momento que ele chega na prisão, né, sobre as condições de encarceramento, as proezas que contaram para ele e dele ter ficado horrorizado. Ele também aprendeu algumas gírias na prisão. Aqui ele conta também que ele vai desfrutar de algumas recompensas, uma delas eu já comentei aqui, que ele recebe papel, tinta e ele começa a escrever o diário de seus sofrimentos para poder esquecer suas angústias, aliviar sua dor. E ao escrever, ele também seria lembrado e seria uma forma também dele poder combater a pena de morte. Mas logo em seguida, ele hesita e se questiona sobre essa ideia de escrever, porque ele acaba não vendo sentido em salvar outras vidas, enquanto que ele mesmo não vai poder se salvar. Ele percebe que o dia da sua execução está chegando e com isso ele acaba fazendo um testamento e a gente descobre que ele tem uma mãe, que ele tem uma esposa e uma filha pequena. Ele lamenta muito pela filha, que ela é muito pequena e vai ficar órfã. Conforme eu fui avançando aqui na leitura, ele também vai narrando aqui como que era dentro da cela. Ele descreve, por exemplo, como eram as paredes, que elas estão cobertas de escritos, de figuras estranhas, figuras bizarras. E ele tem a impressão que cada condenado quis deixar sua marca, seu registro, seu vestígio. E a gente conhece um pouco sobre esses condenados que outrora, né, ocuparam essa
nessa mesma cela e a gente também fica sabendo quais crimes eles cometeram. E aí, conforme ele vai olhando aqueles registros, aquelas figuras, ele é tomado por um medo, por um pânico e principalmente quando ele vê um cadafalso desenhado na parede. O condenado, ele também conta aqui pra gente que assistiu à saída de alguns prisioneiros que estavam indo para o campo de trabalhos forçados em Toulon. E ele relembra, né, algumas etapas que esses prisioneiros passaram. Eles passaram, por exemplo, por inspeções dos carcereiros, também por exames médicos. Tem um momento aqui na história que os prisioneiros, eles recebem uma ferradura, né, nas costas, além de muitas humilhações e torturas que deixaram ele em pânico, até que ele ficou tão horrorizado com aquilo que ele viu que ele desmaiou. E ele vai acordar numa enfermaria, mas logo perceberam que ele estava muito bem de saúde e no dia seguinte ele já voltou para sua cela. E desde o momento que ele saiu da enfermaria, ele passou a imaginar que ele poderia ter um perdão, que talvez de alguma maneira ele poderia escapar da condenação. E começou a ter esperanças de que alguma coisa ainda poderia acontecer, que ele não fosse condenado, que ele poderia receber uma graça, mas logo em seguida ele descarta essa possibilidade. Ele lembra um momento que ele estava na enfermaria e lembra que uma menina de 15 anos estava cantando uma canção sobre um assassinato. E isso deixa ele, de certa forma, assustado e impressionado com a letra daquela canção. Bom, pessoal, esses foram os últimos acontecimentos que eu li aqui na história. Eu li até essa parte, né, sobre a canção da menina. Inclusive tem a letra aqui dessa canção. Eu vou continuar aqui com a minha leitura para saber o que mais ele vai contar sobre esses seus últimos dias, se realmente ele vai ter alguma salvação. Enfim, para saber como que essa história se desenrola, eu volto aqui para compartilhar com vocês na próxima atualização. Bom, pessoal, terminei a leitura do Último Dia de um Condenado, mais um Victor Hugo concluído por aqui. E esse livro aqui, ele é bem curtinho, eu consegui ler ele em 3 dias. Mas como estou gravando esse vlog, eu parei para poder fazer anotações no computador, eu também fiquei organizando o roteiro para poder gravar as atualizações, para poder fazer esse update. Mas falo para vocês que esse é um livro que dá para ler em um dia ou num final de semana, porque a fonte ela é bem grande e os capítulos também, eles são curtos. Então você consegue ler tranquilamente em um dia ou no final de semana. E essa foi a minha primeira leitura concluída no mês de maio. E eu espero que seja um mês de leitura bem produtivo, porque ultimamente, com a correria do dia a dia, com a minha rotina, as leituras aqui, elas estão bem devagar. Apesar do tema ele ser angustiante, ser perturbador, eu achei a leitura bem tranquila. Valeu muito a pena ter começado o mês com esse livro. E na última atualização, a gente conversou até o capítulo 16, então hoje eu vou falar do capítulo 17 até o final do livro, mas eu vou começar de maneira geral sobre a história. Bom, aqui o narrador, ele imagina algumas situações caso ele tivesse a oportunidade de fugir. E aí a gente fica se perguntando como que será o desenrolar dessa história. Será que de alguma maneira ele terá escapatória? Mas esse devaneio, ele é logo interrompido com a chegada do carcereiro e o carcereiro aborda ele com muita polidez, perguntando o que ele desejaria comer. E ele acha muito estranho porque geralmente o carcereiro, ele tem uma maneira mais rude, mais bruta. E aí ele ficou se perguntando, será que aquela ali seria a sua última refeição? E ele vai perceber também que as pessoas ali da prisão, elas estão tratando ele de maneira mais gentil, mais agradável. Inclusive, ele recebe a visita do diretor da prisão, perguntando se ele poderia ser útil em alguma coisa. Então, ele já começou a pensar que a hora dele estava chegando. E eu fiquei curiosa para saber, será mesmo que a hora dele tinha chegado? Ou será que ele tinha alguma chance? Mas se ele não tiver nenhuma chance, eu fiquei me perguntando também, será que aqui a gente vai encontrar durante a leitura, né, detalhes do momento da guilhotina, que ele vai passar pela guilhotina, e eu ficava pensando como que isso seria pavoroso, né, para poder encarar aqui durante a leitura. E ao mesmo tempo eu estava curiosa para saber como que essa história terminava. E claro que eu não vou falar para poder não estragar a leitura de vocês. E aí ele segue contando sobre o seu último dia, sobre as suas últimas horas. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é quando ele recebe a visita do padre. E as palavras do padre não despertam nenhum tipo de sentimento nele. Ele fala que não tem nada de profundo, nada de tocante, nada que tenha vindo do coração do padre e tenha sido direcionado
direcionado para ele. Na verdade, ele percebeu que o padre, ele falava aquilo de forma decorada. Ele apenas repetia aquilo que estava gravado na sua memória de maneira fria, de maneira distante. Então ele estava ali para cumprir a sua função, que é de consolar, já que ele era o capelão da prisão. E depois da visita do padre, né, o padre ele ainda saiu dizendo que ele não acreditava em Deus, por ele não ter esboçado nenhum tipo de emoção, já que na verdade foi o padre que não despertou nenhum tipo de emoção nele. Aqui no determinado momento da história, ele também vai receber a visita da filha dele, e é uma parte também bem interessante. Ele vai relembrar sobre o crime que ele cometeu, mas não vou entrar em detalhes sobre isso aqui na história, sobre essa parte aqui na história. Uma outra parte que eu achei também interessante é que ele descreve a Notre-Dame de Paris, ele descreve também o Palácio da Justiça. Então ele descreve que tem um aspecto sombrio, cinzento, antigo. E ele tem momentos de reflexões, por exemplo, ele vai narrar aqui como que deve ser morrer numa guilhotina. Mas ele é um homem que, apesar de ter certeza da sua morte, ele também tem esperança de que algo ali mude seu destino, que ele receba uma graça, que ele possa ali de alguma forma até mesmo receber o perdão do rei. E eu também fui ficando nessa expectativa, e aí vocês precisam ler para saber se essa graça realmente chegou para ele nas últimas horas ou não. Outro ponto que me chamou a atenção aqui na história foi o espetáculo que se formava na praça no dia da execução. As pessoas elas buscavam os melhores lugares para poder assistir à execução de um condenado. A praça ela era tomada por uma multidão, então tinham crianças que ficavam rindo, era frequentada também por jovens e senhoras que se reuniam na praça. Tinha pessoas também aplaudindo e eu sempre fico horrorizada quando eu leio sobre todo esse espetáculo da decapitação e que de fato aconteceu. Essa obra aqui, ela se caracteriza como uma tragédia e também como um manifesto escrito de forma ficcional e a favor da abolição da pena de morte. A escrita do Victor Hugo aqui, ela é magistral, é uma história sombria, é uma história angustiante, já que nós temos aqui um livro que vai narrar sobre o último dia de um homem que está prestes a ser executado e nós temos acesso aos seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, seus medos e as angústias que ele sente enquanto ele espera a hora da sua execução numa guilhotina. E cada vez que esse momento ele se aproxima, né, esse momento da execução, a leitura ela vai ficando cada vez mais tensa e ainda assim ele, né, o personagem, ele é um homem que tem esperança que lhe concedam uma graça, ele ainda de alguma forma se agarra à vida até os últimos instantes. O condenado aqui, ele é desconhecido, ele não tem a sua identidade revelada, o que deixa entender que ele representava todo e qualquer condenado, porque aqui ao longo da leitura a gente conhece bem pouco sobre ele. A história, na verdade, ela vai até entregando alguns indícios sobre a personalidade do condenado, então aqui ao longo da narrativa a gente consegue saber um pouco sobre ele. Mas me parece que Victor Hugo ele não tem essa intenção de individualizar aqui o personagem, né, o condenado. Bom, então é isso, pessoal. Mais um Victor Hugo finalizado por aqui. Eu achei uma leitura muito interessante. E se vocês já leram esse livro, compartilhe aqui comigo nos comentários o que você achou, como que foi sua experiência de leitura. E caso tenha se interessado por esse livro, eu vou deixar o link disponível aqui no box de informações. Lembrando que comprando esse ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo, o canal recebe uma pequena comissão sem você pagar nada mais por isso. Desde já, agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.